Graça e paz, irmãos. João capítulo 15, a partir do versículo 1. Fazendo uma análise desse texto, a primeira coisa que nós precisamos descobrir é a ideia central desse texto. E a ideia central vai estar presente em vários versículos, como nós vamos ver a seguir. No versículo 2, nós temos o ramo que estando em mim, ou seja, a ideia do estar em mim está presente aqui. No versículo 4, nós temos ali, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Perceba aí o verbo permanecer. Mais à frente, permanecer na videira. Um pouco mais abaixo, ele fala permanecerdes em mim. E no versículo 5, nós temos aí, quem permanece em mim. No versículo 6, nós temos também a ideia do não permanecer em mim. No versículo 7, nós temos aí, se permanecerdes em mim. E aí ele coloca ali, as minhas palavras permanecerem em vós. No versículo 9, nós temos ali a ideia do permanecei no meu amor. No versículo 10, nós temos ali, permanecereis no meu amor. E no versículo 10, ainda na parte final, nós temos ali, e no seu amor permaneço. Ou seja, esse verbo aparece várias vezes nessa passagem, como você bem pode perceber. E isso provavelmente indica para nós a presença de uma ideia ou de um eixo central. Só para pontuar algo interessante, no versículo 16, o verbo permanecer vai surgir de novo, né? O vosso fruto permaneça. Agora, não relacionado diretamente ao ramo, mas relacionado ao fruto produzido pelo ramo. No versículo 2 nós temos aí, pan clema en emoi, né? Cada ramo, né? Em mim. Então a gente tem a presença do em mim, que está vinculada à ideia do permanecer. E a partir do versículo 4 nós temos aí, né, o verbo permanecer no grego, né? Meinate, meno, né? Menate e menon. Eu marquei alguns aí só para você ver, tá certo? E eu vou trazer para vocês a definição no Strong desse verbo. Bem, nós temos aí no Strong, meno, é um verbo, tá? E a definição curta, ficar, permanecer. Definição, eu permaneço, fico, espero, tá certo? Aguardo. E ele coloca aqui uma definição mais completa. Um verbo primário, ficar, seja em um determinado lugar, seja um estado, seja uma relação ou expectativa. Permaneça, continue, habite, persista, esteja presente, permaneça, enfim. Todas essas são possíveis traduções, dentre outras que não estão aqui. O que a gente precisa entender nessa altura do campeonato? Que existe uma ideia de relação, ou relacionamento, se você preferir, né? A ideia muito presente é a ideia de um relacionamento. Vincula a ideia do estando em mim com a ideia do verbo permanecer. En, emoi, né? E meno, tá certo? Essa é a grande questão. Ou seja, a ideia central aqui é uma ideia de relacionamento. Relacionamento entre a videira verdadeira, plantada pelo Pai, que obviamente se refere ao próprio Senhor Jesus Cristo, com os ramos, com o ramo que está nele.
né, e que deve permanecer nele. Essa ideia de permanência é justo aquela ideia que a gente viu no Strong, né? Tem a ver com estado e também tem a ver com relacionamento, ok? A partir do versículo 13, esse relacionamento da videira verdadeira com os ramos, esse estar em mim, esse permanecer em mim, assume uma nova figura. É a figura do philos, no grego, o amigo. E esse é o tipo de relacionamento que ele propõe, é o tipo de relação de permanência que ele propõe, relação de amigos. E ele fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos amigos. E ele diz: vocês são meus amigos, obedecendo os meus mandamentos, fazendo o que eu mando. Eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo de amigos, ou seja, tem aqui uma relação de afeto, de intimidade a partir desse momento. Então, a figura do amigo entra para reforçar a ideia central de um relacionamento entre os ramos e a videira verdadeira. Bem, no versículo 16 do capítulo 15 de João, nós temos a ideia ali de fruto permanente. Ou seja, a ideia, o verbo permanecer ali é vinculado não mais à ideia do ramo, mas à ideia daquilo que o ramo produz, ou seja, fruto, o fruto permanente. E é interessante que o fruto seria a ideia secundária principal, por quê? Porque ele é a consequência direta da relação ou do relacionamento entre a videira verdadeira e esse ramo. A partir do versículo 2, aparentemente Jesus propõe uma progressão, porque ele começa falando sobre o ramo com algumas características interessantes. Observe, ele fala no versículo 2 sobre um ramo que estando nele não dá fruto. Mais à frente, ele fala sobre um ramo que dá fruto, mas que precisa ser limpo ou podado. E depois disso ele fala de um ramo que depois de podado dá mais fruto ainda. E no versículo 5 isso progride para muito fruto. Então a gente tem um ramo que não dá fruto, um ramo que dá fruto, um ramo que dá mais fruto e um ramo que dá muito fruto. Ou seja, aparentemente há aqui uma proposta de progressão, tá certo? E vale a pena destacar esse detalhe. Chegando à conclusão do nosso ensaio, a ideia central desse texto é a ideia de um relacionamento da videira verdadeira com os seus ramos. E a ideia secundária principal que converge para o eixo, para a ideia central, é a ideia do fruto, dos frutos, como consequência desse relacionamento. Esse relacionamento é um relacionamento de amor, com amor de amigos, de pessoas íntimas, de pessoas que já não são servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas uma ideia de alguém mais próximo. E o propósito, o objetivo é que essas pessoas elas foram escolhidas, foram designadas para dar fruto e fruto permanente. Trazendo a ideia da progressão, o ramo que não dá fruto, o ramo que dá fruto, o ramo que dá mais fruto, o ramo que dá muito fruto e o ramo que dá fruto permanente. Essa é a consequência esperada desse relacionamento.